Esta é uma terra indomável e grandiosa, onde cada nascer do sol marca o início de uma nova disputa incansável pela sobrevivência. Sob o vasto céu africano, entre extensões douradas que parecem não ter fim, esconde-se um universo repleto de segredos vitais. É aqui nas profundezas da savana africana que colossos herbívoros resistem bravamente aos desafios mais implacáveis impostos pela natureza. Veremos um dos cenários mais fascinantes do planeta, a savana, onde a luta diária pela vida dos grandes herbívoros se desenrola em uma sinfonia de coragem e estratégia. Bem-vindo à Savana Extrema, a jornada dos colossos africanos. A savana não é apenas o lar de gigantes, mas o cenário onde histórias impressionantes de resistência ganham vida. Animais como o elefante africano, que pode chegar a 6 toneladas, dividem esse espaço com girafas que ultrapassam os 5 metros de altura e búfalos que formam manadas com milhares de indivíduos. Mas não é só o tamanho que os torna extraordinários. Cada um deles desenvolveu táticas engenhosas para enfrentar os rigores desse ambiente hostil. O elefante, por exemplo, usa sua incrível memória para lembrar onde estão os pontos de água, mesmo após longos períodos. Enquanto isso, zebras, vivendo em grupo, ampliam suas chances de sobreviver aos ataques de caçadores natos, como leões e guepardos. A savana é impiedosa. A estiagem pode durar meses, tornando a água um bem escasso e o alimento um prêmio disputado. A cada passo, esses gigantes sabem que predadores estão à espreita, mestres em emboscadas e ataques furtivos. Mas é nesse terreno árduo que testemunhamos verdadeiras obras-primas da adaptação e da vida selvagem. Pesando até 6.000 quilos e atingindo até 4 metros de altura, esses gigantes não são apenas os maiores mamíferos terrestres do mundo, são também símbolos vivos de sabedoria e força. Adaptados a terrenos áridos há milhares de anos, os elefantes modernos evoluíram a partir de ancestrais comuns, moldando seu corpo e comportamento para sobreviver a esse ambiente desafiador. O tamanho colossal por si só afasta muitos predadores. Só de ver a sombra de um elefante, até os mais corajosos hesitam. Um dos traços mais marcantes do elefante africano está em suas orelhas gigantescas, que, curiosamente, se assemelham ao formato do próprio continente africano. Elas não estão ali apenas por estética. Essas estruturas monumentais desempenham um papel essencial na regulação térmica e na linguagem silenciosa entre os membros da manada. Cobertas por uma densa rede de pequenos vasos sanguíneos, as orelhas funcionam como um sofisticado sistema de resfriamento natural. Ao agitá-las, os elefantes criam uma corrente de ar que esfria o sangue em circulação.
ajudando a baixar a temperatura corporal em meio ao calor abrasador da savana. Algumas orelhas de machos chegam a medir 2 metros, abanando com força para equilibrar o calor e, quando necessário, demonstrar poder. Esse balançar também serve como alerta, um aviso sonoro e visual para alertar os outros sobre um perigo iminente. E mais, as orelhas são verdadeiras antenas sensoriais. Elas captam sons e vibrações do ambiente com extrema sensibilidade, permitindo detectar movimentações sutis ou ameaças a quilômetros de distância. A tromba. Essa estrutura extraordinária, formada por mais de 40 mil músculos, é uma combinação perfeita entre força e precisão. Com ela, o elefante pode tanto arrancar galhos grossos quanto pegar uma folha minúscula com delicadeza. Ela também é a principal ferramenta para obter água em locais difíceis. Se necessário, o elefante cava com ela até encontrar um lençol freático oculto sob o solo seco. Mas a tromba vai além da utilidade prática. Ela é também um meio de afeto e comunicação. Filhotes seguram a cauda da mãe com a tromba em sinal de proteção e adultos tocam uns aos outros para demonstrar carinho, respeito ou união. E por fim, temos as imponentes presas, que, embora pareçam apenas ferramentas de ataque ou defesa, são muito mais do que isso. Esses longos dentes incisivos, que nunca param de crescer, podem chegar a 3 metros de comprimento e pesar mais de 40 quilos. Machos e fêmeas os possuem, mas nas fêmeas são geralmente menores. Nas épocas de seca, as presas são utilizadas para cavar o solo e alcançar fontes ocultas de água. Um gesto que, além de salvar a manada, muitas vezes beneficia outras espécies da savana. Elas também servem para arrancar galhos, remover cascas e acessar alimentos mais duros, garantindo uma dieta diversificada e rica. Em momentos de disputa, machos usam as presas em combates por território ou por direito de acasalamento, verdadeiras batalhas de titãs onde a força e o tamanho definem a liderança. As presas são expressão da criação divina, dádivas que representam não apenas a força física, mas também a capacidade de moldar o mundo à sua volta, como um escultor natural que abre caminhos e transforma o ambiente para o bem de todos. Apesar do tamanho monumental, os elefantes surpreendem com a leveza dos seus passos. A chave para esse paradoxo está na estrutura de seus pés. Cada um possui uma espessa almofada fibrosa que funciona como um sistema natural de amortecimento. Essa camada distribui o peso de forma eficiente, permitindo que o animal caminhe com firmeza e, ainda assim, em silêncio. Com 5 dedos em cada pata, protegidos por grandes unhas, os elefantes conseguem se locomover com agilidade em terrenos variados, desde solos secos e arenosos até áreas pantanosas. Essa habilidade permite que eles percorram grandes distâncias diariamente em busca de alimento e água.
sem causar danos ao ecossistema. Na prática, cada pegada abre caminho para outras espécies, criando trilhas que se tornam rotas essenciais na savana africana. A pele enrugada do elefante pode parecer apenas uma característica estética, mas esconde uma engenhosidade evolutiva poderosa. Com cerca de 2,5 centímetros de espessura, ela não é suficiente para suportar sozinha o calor escaldante da savana. Por isso, a natureza ofereceu uma solução surpreendente: as rugas. Essas dobras na pele retêm água e lama por muito mais tempo, criando uma camada protetora que funciona como um filtro solar natural. Ao se banharem em poças e cobrirem o corpo com lama, os elefantes protegem a pele dos raios solares e também se livram de parasitas e insetos irritantes. A combinação de rugas, barro e sombra garante a regulação térmica e a proteção contra infecções, tornando a pele uma verdadeira armadura funcional. Com corpos tão imensos, os elefantes precisam de uma quantidade absurda de alimento para manter sua energia. Um adulto consome entre 150 e 300 quilos de vegetação por dia, o que significa que eles passam cerca de 16 a 18 horas diárias apenas comendo. Na estação das chuvas, preferem gramíneas frescas, mas quando chega a seca, adaptam a dieta para consumir cascas, galhos e até raízes profundas. Ao derrubarem árvores ou quebrarem galhos, eles criam clareiras que permitem a entrada de luz, promovendo o crescimento de novas plantas e criando espaços para outras espécies se desenvolverem. Muito além do tamanho físico, os elefantes impressionam por aquilo que carregam dentro da cabeça. Com um cérebro que pode pesar até 5 quilos, eles estão entre os animais mais inteligentes da Terra. Sua memória é lendária. Eles conseguem se lembrar com precisão da localização de fontes de água, mesmo após anos sem visitá-las. Essa capacidade é vital na savana, onde as mudanças climáticas transformam o ambiente de uma estação para outra. Mas não se trata apenas de localizar recursos. Os elefantes também retêm memórias de perigos. São capazes de evitar locais onde já enfrentaram ameaças, como áreas infestadas por crocodilos ou onde foram atacados por leões. Na sociedade dos elefantes, não há chefes aleatórios. Cada manada é guiada por uma fêmea experiente, a matriarca, que assume o papel de guardiã do conhecimento ancestral. As decisões da matriarca não são apenas instintivas, são fruto de experiências vividas e memorizadas ao longo de décadas. Ela é como uma biblioteca viva, guiando sua família por trilhas traçadas com sabedoria herdada. Os elefantes são criaturas altamente sociais. Vivem em grupos coesos onde o cuidado mútuo é uma prioridade e as conexões emocionais são profundas. As fêmeas da mesma família permanecem unidas durante toda a vida, criando uma rede de apoio que garante a segurança e o aprendizado dos filhotes.
Esses vínculos são tão fortes que quando um membro do grupo morre, os elefantes demonstram sinais claros de luto. Permanecem ao redor do corpo, tocam-no com as trombas e muitas vezes se recusam a partir por longos períodos. A linguagem dos elefantes vai além do som. Eles se comunicam por toques, vibrações no solo e até por infrassons, ruídos que podem viajar por longas distâncias. Quando percebem perigo, emitem chamados altos que alertam os outros e convocam a manada à proteção. Nesse momento, a formação muda. Os adultos se posicionam em círculo, colocando os filhotes no centro. É uma muralha viva feita de carne e coragem, disposta a enfrentar qualquer inimigo para proteger os mais vulneráveis. Mesmo os leões, que são os maiores predadores terrestres da África, pensam duas vezes antes de enfrentar um elefante adulto. Sabem que um só golpe de tromba ou de presa pode ser fatal. E se engana quem pensa que, por serem enormes, os elefantes são lentos. Quando necessário, podem correr a até 40 km por hora, velocidade suficiente para escapar de predadores ou enfrentar ameaças com surpreendente rapidez. Essa combinação de força, agilidade e estratégia transforma o elefante africano em uma verdadeira fortaleza ambulante. Poucos ousam desafiá-lo, e os que tentam raramente saem ilesos. Um dos predadores mais perigosos e imprevisíveis é o crocodilo do Nilo. Esses répteis astutos se escondem sob a água, esperando o momento exato em que os elefantes se aproximam para beber. Ao menor sinal de ataque, os adultos reagem rapidamente. Com suas presas afiadas, podem golpear com força suficiente para atordoar ou até matar um crocodilo. A tromba, que normalmente serve para alimentação e interação social, se transforma em uma poderosa arma de defesa, puxando os filhotes para longe do perigo e afastando o predador com força brutal. É nesse palco de contrastes que surge uma criatura que desafia as leis da natureza com sua elegância descomunal. Erguendo-se acima do horizonte, como se tocasse o próprio céu com a cabeça, caminha a senhora da altura, a girafa. Com até 6 metros de altura, a girafa é o mamífero mais alto do planeta. Essa estatura não é apenas impressionante, é uma vantagem decisiva. Ela permite alcançar folhas nas copas mais altas, onde poucos competidores conseguem chegar. Enquanto os elefantes se concentram na vegetação mais baixa, as girafas exploram outro andar da floresta, alimentando-se de folhas jovens e nutritivas, especialmente das acácias. Essa separação de nichos alimentares é uma lição da natureza sobre convivência. Gigantes distintos, mas complementares, dividindo recursos em harmonia. A silhueta de uma girafa estendendo seu longo pescoço entre os galhos verdes parece quase mágica. Uma visão que nos lembra da beleza engenhosa da criação. O longo pescoço da girafa é uma de suas marcas registradas. Medindo até 2,4 metros, ele representa metade do comprimento total do corpo desse animal imponente.
Mas o mais surpreendente é que, assim como os humanos, as girafas possuem apenas 7 vértebras cervicais. A diferença está no tamanho. Cada vértebra pode chegar a quase 30 centímetros, permitindo alcançar folhas inalcançáveis para outros animais. Esse pescoço não é apenas uma extensão anatômica. É uma ferramenta de sobrevivência, comunicação e até de combate. Com os olhos posicionados nas laterais da cabeça, a girafa tem um campo de visão quase completo, cerca de 360 graus. Isso significa que ela pode detectar predadores mesmo enquanto se alimenta ou caminha. Do alto de sua estatura, ela se transforma em uma verdadeira torre de vigia da savana. Enquanto outros animais se distraem ou descansam, a girafa continua alerta. Sua visão apurada é a primeira linha de defesa do grupo. Essa vigilância constante é vital, pois leões e hienas muitas vezes se escondem entre os arbustos, esperando o momento certo para atacar. Para alcançar as folhas espinhosas das acácias, as girafas contam com uma arma secreta, uma língua incrivelmente longa, medindo cerca de 45 centímetros. De coloração escura, geralmente preta ou roxa, essa língua é protegida contra os raios solares, permitindo que ela se alimente por longos períodos ao ar livre. A superfície da língua é áspera e coberta por uma camada espessa de muco, que oferece proteção contra os espinhos afiados. Além disso, ela é extremamente flexível, enrolando-se com precisão para apanhar folhas delicadas sem se ferir. Um verdadeiro exemplo de design funcional da natureza. No cotidiano, a girafa parece tranquila, até mesmo despreocupada. Mas, quando se vê em perigo, revela uma força surpreendente. Com suas pernas longas e musculosas, pode correr a uma velocidade de até 60 km por hora em curtas distâncias, o suficiente para escapar da maioria dos predadores. E se for encurralada, ela sabe se defender. Um chute desferido por uma girafa pode ser fatal. Com patas traseiras de até 1,80 m de comprimento e músculos extremamente potentes, elas são capazes de quebrar costelas, ossos e até matar um leão com um único golpe bem colocado. Essa força é usada apenas em último caso, mas quando acionada, transforma a criatura graciosa em uma verdadeira guerreira da savana. Alcançar o topo das árvores tem suas vantagens, mas também impõe desafios, especialmente na circulação sanguínea. Para manter o fluxo constante de sangue até o cérebro, a girafa desenvolveu um sistema cardiovascular altamente especializado. Seu coração, que pode pesar até 11 quilos, bombeia com o dobro da pressão dos outros mamíferos. E quando abaixa a cabeça para beber água, válvulas especiais nas artérias impedem que o sangue desça com força excessiva, evitando danos cerebrais. É um verdadeiro milagre da adaptação, uma obra-prima da evolução que permite à girafa sobreviver com equilíbrio e saúde, mesmo em condições extremas. A aparência elegante das girafas esconde mecanismos surpreendentes de sobrevivência. Sua pelagem amarelada, com manchas marrons distintas, não serve apenas para camuflagem.
É um escudo natural contra o calor. Cada mancha cobre uma região altamente vascularizada do corpo, com inúmeros vasos sanguíneos e glândulas sudoríparas. Essas áreas funcionam como pontos de resfriamento. Quando a temperatura sobe, o sangue flui até essas regiões, dissipando calor e regulando a temperatura interna. Além disso, o padrão de manchas é único em cada indivíduo, como impressões digitais, ajudando também no reconhecimento social entre membros do grupo. Esse sistema de termorregulação é essencial em um ambiente onde a sombra é escassa e o sol impiedoso. Outro traço marcante das girafas é sua capacidade de sobreviver com pouquíssima ingestão de água. Elas retiram quase toda a hidratação necessária diretamente das folhas que consomem, especialmente das acácias, ricas em água, proteína e nutrientes. Com uma língua resistente e técnica refinada, a girafa se alimenta com eficiência, mesmo entre espinhos perigosos. Por isso, pode passar dias sem precisar abaixar a cabeça até o chão para beber. Uma posição vulnerável aos ataques de predadores. Em média, uma girafa adulta consome de 30 a 45 quilos de folhas por dia. E para digerir tudo isso, conta com um estômago dividido em 4 compartimentos que permite processar lentamente a vegetação fibrosa e extrair o máximo de nutrientes. Apesar de sua aparência solitária, as girafas vivem em grupos sociais bastante dinâmicos e complexos. Essas formações, chamadas de fissão-fusão, mudam constantemente, variando em número e composição ao longo do tempo. Os grupos são geralmente compostos por fêmeas e seus filhotes, que mantêm fortes laços de cooperação e proteção mútua. Essas alianças são essenciais, principalmente nos primeiros meses de vida dos filhotes, quando a vulnerabilidade é extrema. Embora raramente vocalizem, as girafas são comunicadoras eficientes. Elas emitem sons sutis, como mugidos baixos e estalos, mas sua comunicação mais impressionante acontece por meio de ondas infrassônicas, sons abaixo da capacidade auditiva humana, que podem viajar por quilômetros. Além disso, elas demonstram afeto com gestos sutis. Esfregam os pescoços umas nas outras, lambem o rosto dos filhotes e compartilham momentos de silêncio que dizem mais que palavras. É uma linguagem corporal refinada, construída ao longo de milhões de anos, que une o grupo com delicadeza e firmeza. A reprodução entre as girafas envolve um processo delicado e meticuloso. Tudo começa com um gesto curioso. O macho se aproxima da fêmea e analisa a urina dela, um comportamento chamado flemen, para avaliar se ela está no período fértil. Quando confirmada a receptividade, inicia-se um ritual de cortejo. O macho acompanha a fêmea com paciência, mantendo-se próximo, mas respeitoso, até que ela permita o acasalamento. Não existe uma estação fixa para a reprodução, mas os nascimentos costumam coincidir com os meses chuvosos, quando a vegetação é mais abundante. Isso aumenta as chances de sobrevivência dos recém-nascidos, garantindo alimento farto nos primeiros meses de vida. A gestação de uma girafa dura cerca de 15 meses, uma longa espera para uma única cria. Quando o momento do parto se aproxima, a fêmea se afasta do grupo em busca de um local tranquilo e, de pé, dá à luz, fazendo com que o filhote caia de uma altura de quase 2 metros até o chão.
Essa queda, por mais brusca que pareça, é essencial. Ela ativa a respiração e os reflexos do filhote, marcando um início de vida abrupto, porém necessário. Poucas horas depois, ele já é capaz de se levantar e mamar. Uma habilidade vital para escapar rapidamente em caso de ameaça. Ao nascer, o filhote já mede aproximadamente 1,80 m e pesa entre 50 e 70 quilos. Mesmo com esse porte impressionante, ainda é extremamente vulnerável. Durante os primeiros dias, ele permanece próximo à mãe, muitas vezes deitado no chão, enquanto ela se mantém alerta ao redor, pronta para defender com chutes poderosos se necessário. Não raro, vemos grupos de fêmeas se revezando para cuidar dos filhotes, enquanto as outras se alimentam. Uma espécie de creche natural na savana. Essa estratégia aumenta as chances de sobrevivência dos pequenos e fortalece os laços dentro do grupo. Apesar de todo o cuidado, cerca de metade dos filhotes de girafa não sobrevive ao primeiro ano de vida. Leões, hienas e leopardos são predadores persistentes e atacam sempre que percebem uma oportunidade. Mas sem a proteção das mães e do grupo, essa taxa de mortalidade seria ainda mais alta. É por isso que a coesão social e os comportamentos de proteção em grupo são tão essenciais para as girafas. Os filhotes que sobrevivem aos primeiros meses aprendem rapidamente as regras da savana e, com o tempo, se tornam parte ativa desse delicado e majestoso ciclo da vida. Diferente das fêmeas que vivem em grupos com seus filhotes, os machos adultos de girafa seguem outro caminho. Após atingirem a maturidade, eles se separam da manada materna e passam a viver sozinhos ou formam pequenos grupos instáveis, conhecidos como bandos de solteiros. Esses grupos são marcados por uma convivência pacífica na maior parte do tempo. Mas tudo muda quando chega a época do acasalamento. É nesse momento que os machos disputam entre si pelo direito de se reproduzir, em combates que, apesar de silenciosos, são intensos. As disputas entre machos adultos são chamadas de necking. Nesses duelos, os gigantes usam seus pescoços como verdadeiros martelos, golpeando-se com força em um balé lento, porém brutal. Os combates podem durar de poucos minutos até várias horas, dependendo da resistência dos participantes. Em alguns casos, os impactos são tão violentos que deixam marcas ou causam ferimentos graves. O vencedor conquista o direito de acasalar com as fêmeas do grupo, um privilégio que garante a transmissão dos genes mais fortes e bem adaptados. Esse é o modo como a natureza seleciona os líderes, perpetuando a força e a resistência da espécie. Uma vez que o macho dominante se estabelece, ele protege suas companheiras contra rivais e predadores, garantindo que a próxima geração tenha o melhor começo possível. Depois da temporada de acasalamento, muitos machos voltam à vida solitária, vagando pelas planícies em busca de alimento, sombra e, futuramente, outra chance de disputar seu lugar na perpetuação da espécie. Cada girafa tem seu tempo, sua jornada e seu papel na grande engrenagem da vida na savana. E assim, enquanto a poeira se assenta e os ventos sopram entre os galhos das acácias, o ciclo continua,
silencioso, resiliente e magnífico. Onde a terra se encontra com a água, deixando para trás as criaturas elegantes que dominam os ares e as copas das árvores, agora voltamos nosso olhar para um novo reino. Eles são os senhores das águas, criaturas que se escondem sob a superfície tranquila, mas que carregam em si o potencial de destruição e resistência como poucos. A jornada dos colossos africanos continua, agora nas profundezas dos rios e nos territórios lamacentos, onde o perigo e a paz convivem lado a lado. No coração da savana, onde o calor aperta e o solo se torna poeira, existem criaturas que preferem o silêncio das águas à dureza da terra. Com corpos robustos e olhar calmo, os hipopótamos são presença constante em rios e lagos. À primeira vista, parecem lentos, despreocupados, quase preguiçosos. Mas essa é apenas a primeira camada de um dos animais mais formidáveis da África. Eles são os guardiões dos cursos d'água, mestres de um território onde a tranquilidade é apenas fachada. Embora passem boa parte do tempo imersos, os hipopótamos não são nadadores convencionais. Eles caminham sob a água, empurrando-se com força pelas margens dos rios, deslizando como sombras pesadas no fundo dos lagos. Esse método de locomoção garante silêncio e estabilidade. Apenas as narinas, os olhos e as orelhas surgem acima da superfície, estrategicamente posicionados no alto da cabeça, permitindo que observem e respirem sem revelar o corpo inteiro. Com isso, conseguem manter a temperatura do corpo controlada e, ao mesmo tempo, ficar atentos ao ambiente. A pele dos hipopótamos é uma armadura viva. Espessa, resistente e repleta de gordura subcutânea, pode chegar a 5 centímetros de espessura. Proteção ideal contra mordidas e ferimentos. Mas a maior curiosidade está em uma secreção que expelem naturalmente. Um líquido avermelhado, conhecido como suor de sangue. Apesar do nome assustador, essa substância funciona como um bloqueador solar natural, protegendo a pele dos intensos raios UV. Além disso, tem propriedades antibacterianas, evitando infecções em pequenos ferimentos, algo vital em ambientes aquáticos cheios de micro-organismos. Poucos animais têm uma arma natural tão poderosa quanto os hipopótamos: suas mandíbulas. Com uma abertura de até 150 graus e uma mordida que ultrapassa 8.000 newtons de força, eles podem esmagar ossos ou causar ferimentos fatais com facilidade. Suas presas, que podem atingir 50 centímetros de comprimento, não param de crescer ao longo da vida, mantendo-se sempre afiadas e prontas para o combate. Mesmo com sua aparência pacata, o hipopótamo pode atacar com velocidade surpreendente quando se sente ameaçado, tornando-se um adversário assustador para qualquer predador. Mesmo com sua rotina aparentemente tranquila, os hipopótamos vivem cercados por ameaças. Os filhotes, especialmente, são alvos frequentes de leões famintos e dos temidos crocodilos do Nilo. À beira dos rios ou até dentro d'água, emboscadas podem acontecer a qualquer momento. Mas, diferente de outras presas fáceis, o hipopótamo não foge, ele enfrenta.
Além da força bruta, os hipopótamos contam com outro trunfo: sua velocidade inesperada. Mesmo pesando até 3 toneladas, um adulto pode correr a até 30 km por hora em curtas distâncias, rápido o suficiente para surpreender qualquer predador que pense em atacá-lo em terra firme. Na água, a vantagem é ainda maior. Eles se movimentam com agilidade, prendem a respiração por até 5 minutos e desaparecem sob a superfície como fantasmas, prontos para contra-atacar sem serem vistos. Esse equilíbrio entre força e mobilidade faz deles verdadeiros titãs da savana aquática. Os hipopótamos vivem em grupos que variam de 10 a até 30 indivíduos, mas em condições ideais, esse número pode ultrapassar 100. Essas comunidades têm uma organização rígida. No centro está o macho dominante, um líder imponente que controla o acesso à água, protege as fêmeas e afasta qualquer intruso. Machos jovens e subordinados ficam nas periferias, aguardando a oportunidade de desafiar o alfa e tomar seu lugar. Essas disputas são intensas e violentas. Duelos entre machos podem causar ferimentos sérios ou até a morte, com ataques diretos usando presas afiadas e investidas devastadoras. A liderança é mantida com força, e quem não consegue acompanhar o ritmo é expulso do grupo. Enquanto os machos brigam por poder, as fêmeas concentram-se na criação dos filhotes. Elas se tornam extremamente protetoras, mantendo os jovens próximos da água e do grupo. Quando percebem qualquer risco, se posicionam ao redor dos pequenos, criando um escudo vivo de carne, peso e fúria silenciosa. Essa união entre as fêmeas e o comportamento coletivo são essenciais para garantir que as novas gerações resistam à dureza da savana. É uma sociedade regida pela força, mas sustentada pela colaboração. Ao contrário de muitos outros animais da savana, os hipopótamos não têm uma época de acasalamento fixa. Porém, é durante a estação seca, quando os rios se estreitam e os animais se concentram ao redor das poucas fontes de água restantes, que a reprodução costuma acontecer com mais frequência. Nessa época, os machos dominantes intensificam sua vigilância. Eles escolhem as fêmeas do grupo e impedem a aproximação de rivais. O acasalamento, curiosamente, acontece dentro d'água. Esse ambiente oferece estabilidade e segurança para a fêmea, que pode manter o equilíbrio sem ser pressionada pela gravidade. O macho dominante, além de garantir sua linhagem, também assume a responsabilidade de proteger as fêmeas e os filhotes contra ameaças externas e concorrentes internos. Após cerca de 8 meses de gestação, a fêmea hipopótamo dá à luz, quase sempre submersa. O filhote nasce na água, já instintivamente preparado para nadar e respirar em curtas imersões. Nas primeiras horas de vida, ele depende totalmente da mãe para se manter seguro, aprender os caminhos da manada e identificar os sons do grupo. Apesar de pesar entre 25 e 50 quilos ao nascer, o filhote ainda é extremamente vulnerável, especialmente às investidas de crocodilos e grandes felinos. Por isso, a mãe raramente se afasta.
Ela mantém o pequeno próximo, orienta-o com toques suaves e, se necessário, usa o próprio corpo para protegê-lo de qualquer ameaça. Durante cerca de 18 meses, o filhote se alimenta exclusivamente do leite da mãe. Um leite denso, rico e vital para o desenvolvimento inicial. Ao longo desse período, a mãe mantém uma vigilância constante. Mesmo diante de predadores ou conflitos entre adultos, ela nunca abandona seu filhote. Muitas vezes, ela leva o pequeno até áreas rasas do rio, longe dos machos agressivos, permitindo que ele cresça com segurança. Essa dedicação maternal é um dos aspectos mais tocantes da vida selvagem. Uma demonstração de amor silencioso em um ambiente onde cada erro pode custar a vida. À medida que crescem, os jovens hipopótamos começam a explorar a vida fora da água, alimentando-se de gramíneas e observando as interações sociais do grupo. Aprendem os caminhos da noite quando saem da água para pastar e entendem os limites invisíveis impostos pelo macho dominante. Em meio à poeira dourada da savana e ao silêncio entre os galhos retorcidos, surge uma sombra imponente. Seu corpo é maciço, coberto por uma armadura natural, e seu andar firme como o de um guerreiro ancestral. Estamos diante de outro colosso africano, o rinoceronte. Silencioso, mas poderoso. Discreto, mas impossível de ignorar. Apesar de sua aparência pré-histórica, o rinoceronte é um animal extremamente adaptado, moldado por milhões de anos de evolução. É o último vestígio vivo de um passado distante, um símbolo de força e resistência pura. Existem duas espécies de rinocerontes na África, o rinoceronte branco e o rinoceronte negro. O branco, maior e mais sociável, pode pesar até 2,5 toneladas. Já o negro, mais solitário e ágil, é conhecido por seu temperamento imprevisível e seus movimentos rápidos. Ambos compartilham uma característica marcante, um par de chifres imponentes no focinho. Esses chifres, feitos de queratina, a mesma substância das unhas humanas, são armas letais e também ferramentas poderosas. Apesar do tamanho e da força, o rinoceronte vive em constante estado de alerta. Seu olfato e audição são aguçados, compensando uma visão limitada. Esses sentidos o ajudam a detectar movimentos ao longe e perceber sons quase imperceptíveis. Uma vantagem em um ambiente repleto de ameaças, tanto naturais quanto humanas. Quando acuado, é um verdadeiro tanque em movimento. Pode correr a até 50 km por hora e investir com tanta força que destrói qualquer obstáculo em seu caminho. Predadores naturais, como leões, raramente ousam atacá-lo. E quando o fazem, geralmente escolhem filhotes ou indivíduos debilitados. Embora seja mais reservado que os elefantes ou girafas, o rinoceronte cumpre um papel vital na manutenção do ecossistema. Ao derrubar vegetação densa com seu corpo e seus chifres, ele ajuda a abrir clareiras que permitem a entrada de luz, promovendo o crescimento de novas plantas e facilitando o trânsito de outros animais menores. Sua dieta é variada, composta principalmente por arbustos, folhas e galhos, e ao se alimentar, ele molda a vegetação da savana, contribuindo para o equilíbrio do bioma. Mesmo vivendo solitário na maior parte do tempo, o rinoceronte carrega em si uma importância gigantesca, uma espécie de arquiteto silencioso da natureza africana. Apesar de seu porte monumental,
O rinoceronte vive à beira do desaparecimento. O que o predador natural não ousa enfrentar, o ser humano persegue com brutalidade. Seus chifres, valorizados em mercados ilegais por falsas promessas medicinais e símbolos de status, tornaram-no alvo constante de caçadores impiedosos. Ano após ano, centenas de rinocerontes são mortos apenas por esse fragmento de queratina, o mesmo material das nossas unhas, um símbolo de orgulho transformado em sentença de morte. A caça furtiva, alimentada por redes criminosas internacionais, se tornou uma das maiores ameaças à sobrevivência da espécie. Mas o perigo não vem apenas das armas. A expansão humana, com suas cercas, estradas e cidades, avança sobre os territórios selvagens, onde antes os rinocerontes vagavam livremente. A fragmentação do habitat faz com que os rinocerontes tenham menos acesso à água, menos alimento e menos segurança. Ficam mais vulneráveis a caçadores e isolados de outros membros da espécie, o que dificulta a reprodução. Diversas iniciativas de conservação têm lutado para proteger o rinoceronte. Guardas florestais patrulham áreas protegidas dia e noite. ONGs e governos investem em sistemas de monitoramento, microchips e relocação segura de indivíduos ameaçados. Santuários e reservas criam espaços onde os rinocerontes podem viver com dignidade e segurança. Em algumas regiões, como em partes da África do Sul e Namíbia, populações lentamente começam a se recuperar. É uma corrida contra o tempo, mas também uma prova de que, quando a humanidade decide proteger em vez de destruir, a natureza responde com força. O rinoceronte não é apenas um animal. Ele é o símbolo de uma luta maior, entre o respeito pela criação e a ganância desmedida, entre o silêncio da savana e o ruído das máquinas. Ao protegê-lo, protegemos muito mais do que uma espécie. Preservamos uma história que começou antes mesmo do primeiro ser humano caminhar por essas terras. O rinoceronte é o último guardião de uma era antiga, e talvez a última chance de mostrarmos que ainda somos dignos de caminhar ao lado dos gigantes da natureza. Em cada passo do elefante, em cada olhar atento da girafa, no silêncio profundo dos hipopótamos e na resistência feroz do rinoceronte, encontramos não apenas sobrevivência, mas propósito. Esses gigantes não estão aqui por acaso. Eles foram moldados por mãos invisíveis, guiados por forças maiores do que podemos compreender. Através de suas vidas, aprendemos sobre força, paciência, equilíbrio e sobre como cada criatura tem seu lugar sagrado na Terra. Eles não apenas vivem, eles sustentam. Remodelam paisagens, regeneram florestas, espalham vida a cada movimento. A savana não é apenas o cenário onde vivem, é o resultado da presença deles. Quando olhamos para esses colossos, vemos mais do que animais. Vemos capítulos vivos da criação. Vemos o reflexo da grandeza de Deus manifestada em formas únicas, adaptadas, fortes e belas. Eles caminham, nadam, observam e lutam, não apenas por si, mas pelo equilíbrio de toda a vida. E cabe a nós, como guardiões conscientes deste planeta, proteger aquilo que nos foi confiado.
Como nos diz a palavra em Gênesis 1:26, dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os seres vivos que se movem sobre a terra. Esse domínio não é de destruição, mas de cuidado. Não é de imposição, mas de harmonia. Uma nova missão começa aqui. Cada vida preservada, cada espaço natural protegido, cada escolha de respeito à natureza, é um passo em direção a um futuro melhor, onde humanos e animais coexistem em paz, como foi sonhado desde o início. E se você acredita nesse propósito, se deseja continuar essa jornada com a gente, se sente o chamado de caminhar ao lado desses gigantes, inscreva-se agora no canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com quem também carrega esse amor pela criação. Juntos podemos levar essas histórias ao mundo. Juntos podemos inspirar mais pessoas a enxergar a vida selvagem não como um espetáculo passageiro, mas como uma herança divina a ser cuidada. Porque a verdadeira força é compartilhar a beleza da vida. E aqui ela começa com você.